Gabriel Peck chega no final de semana para ser anunciado oficialmente. Christian vai deixar o Cruzeiro, não vai deixar o Cruzeiro? Tem alguma relação com a contratação de Gabriel Peck? Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Começando com o anúncio oficial por parte do Como, Kaique, jogador do Como, hein? 1 ano, empréstimo, obrigação de compra, uma cláusula bem simples para ser cumprida. 14 milhões, 12 mais 2 por 80%. Estamos tentando até a questão desses bônus do Kaique e ainda estamos tentando também os bônus em relação ao Cauã Prats. Cauã Prats, que esteve no Rio de Janeiro para uma questão do visto de trabalho na Alemanha, ele já foi liberado da parte médica, mas dificilmente vai voltar a jogar, até para não correr nenhum risco. Com a transferência finalizada para o Borussia Dortmund, é só esperar o tempo, meados de agosto, e ele já pode seguir para a Alemanha. Então, apenas para pegar o gancho aí do Cauã Prats. Então, o Kaique, obrigação de compra, uma cláusula bem simples, foi o que me disseram, e ele vai ficar em definitivo no Como, 5 anos no total o contrato. O jogador se despediu ontem do Cruzeiro, hoje foi anunciado pelo clube italiano, já começa a preparação aí pensando na temporada de 26-27, aquela temporada de meio de ano, né, que começa lá na Europa. O Kaique, inclusive, vai disputar a Champions League. Gabriel Peck, tudo certo. Claro que agora é troca de documentação, papelada, mas o jogador já foi autorizado a viajar pelo Los Angeles Galaxy, chega no domingo a Belo Horizonte, vai fazer os exames médicos, assinar contrato, 5 anos, o vínculo acertado, dentro de tudo aquilo que a gente já falou. Cruzeiro paga ao Los Angeles Galaxy. O que eu escutei ainda de valores, talvez aí, ainda, melhor dizendo, né, ainda não consegui a exatidão dos valores. As fontes que eu consultei, é uma operação acima de 10 milhões de dólares. Então, não sei ainda se são 10 mais 2, 12 mais 2. O Cruzeiro pensava em enviar uma proposta, enviou aquela primeira de 8, depois a outra de 10. Não sei se subiu para 12. Então, ainda tentando essa confirmação, assim que tiver, se eu tiver, vou trazer para todos vocês. Sei que o pagamento é parcelado, uma parte à vista, depois acho que 3 anos para fazer o pagamento total, e o Vasco também vai receber neste período aí pelos 30% que tem direito na operação. Cruzeiro comprando os 100% do Gabriel Peck. Portanto, domingo, Peck estará em Belo Horizonte, um dia depois do amistoso do Cruzeiro contra o Defensor. Amistoso que vamos transmitir, hein? Equipe completa aí, muito engajada para trazer uma grande transmissão a partir das 9 horas da manhã de sábado, diretamente do Independência. Narra o nosso vibrante Alberto Rodrigues e, se Deus quiser, vai dar tudo certo na transmissão com imagens, com o oferecimento de Loque Agora. Será o dia de jogo Loque Agora, agradecendo a Loque Agora aí, a vários parceiros que estão nessa conosco, na transmissão de mais um jogo com imagens ao vivo de graça aqui na Samuca TV. Loque Agora, aluguel de motos. Você pode dar aquela moral se você quer alugar uma moto ou se você quer ter uma franquia da Loque Agora. LoqueAgoraFranquias.com.br é o site para você acessar. Tem o link aí na descrição. Muita gente perguntou se tem relação Gabriel Peck com Christian. A história do Christian é a seguinte: as conversas elas continuam. Existe um martelo batido? Não. O Krasnodar realmente melhorou as condições em relação àquela primeira oferta. Se vai chegar no que o Cruzeiro quer, e tem um outro detalhe: se o Christian também, depois do acerto entre os clubes, se acontecer, o Christian também tem que acertar a parte dele. Então, tem muita coisa ainda para acontecer até que a história seja resolvida. E aí, vamos acompanhar. Não tem uma definição até o momento. Vai ser vendido. Não vai ser vendido. Como as conversas continuam, a gente tem aí
um desfecho para sair ou a qualquer momento ou demorando mais alguns dias, mas de fato não é uma negociação encerrada. Ela está rolando. E aí o que eu obtive de informação foi: a vinda do Peck não está diretamente relacionada ao Christian. Não é que o Peck está sendo contratado que o Christian será vendido. E nem que o Christian não possa ficar. Não tem essa obrigação. O que eu entendi disso é: se o Cruzeiro recebe uma grande proposta, chega nos valores que o clube pensa pelo Christian, a negociação é fechada, o Cruzeiro buscaria um outro nome no mercado. Então, apenas para trazer essa versão que a gente obteve hoje ao longo do dia, apurando com todos os detalhes aqui na Samuca TV. O Cruzeiro informou mais de 10 mil ingressos vendidos, hein? Estreia de Gabriel Rojas e vamos ver a primeira demonstração aí de time de Arthur Jorge nesta intertemporada. É o amistoso sábado, 11 da manhã no Independência. Bora comprar ingresso. Quem não for ao Independência, assiste com imagens aqui na Samuca TV. Eu espero todos vocês, porque preparamos aí uma programação toda especial. A partir das 9 horas da manhã, a bola rola 11, tem jogo da Copa só 2 da tarde. Então, não tem desculpa e pode comprar o seu ingresso. Tem no centraldatoca.com.br todas as informações, também no site do Cruzeiro, cruzeiro.com.br. Mais de 10 mil ingressos vendidos. Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos colocar mais de 15 mil torcedores no Independência. Se bobear, 20 mil, hein? No sabadão de manhã, no duelo contra o Defensor do Uruguai. Eu fui buscar hoje a negociação do Christian, ela continua, as conversas. Apenas o que eu escutei foi: não tem relação. Não quer dizer que você está contratando o Peck que o Christian não possa ficar. Então, foi essa a informação que eu obtive. O Christian ainda tem pontos para serem discutidos até que uma venda seja concretizada ou não. Então, o que eu entendi mais ou menos o Peck está vindo porque era uma carência que foi identificada, um pedido do Arthur Jorge. Se sair, por exemplo, saiu o Kaique, o Cruzeiro foi lá e buscou o Gabriel Rojas. Se vende o Christian, você tem que ir lá e buscar um outro jogador. Então vamos ver. E agora também estamos tentando mais informação se o Cruzeiro ataca outras carências a partir de agora. Então, apenas para dizer que o que eu escutei hoje vinda do Peck não necessariamente significa uma venda do Christian. Não tem uma coisa relacionada, não está uma coisa relacionada à outra neste momento. Caramujo, e sobre o Christian, ainda sem martelo batido, conversas continuam. É isso, e assim, é uma situação um pouco preocupante, porque se o Christian eventualmente, né, se o Krasnodar chega ali num valor que o Cruzeiro considera interessante, né, que parece que seria na casa de 10 milhões de dólares, se chega nesse valor e o Cruzeiro negocia o Christian, é difícil para a gente pensar assim, pô, e o Cruzeiro vai de novo ao mercado? Porque o que aconteceu na lateral esquerda foi a saída de 2 e a vinda de 1, né? E agora de ponta, a gente traz o Peck, que é uma contratação importante, muito boa, mas o Christian é um cara que hoje, como a Rafa bem pontuou, é o melhor ponta do Já Cruzeiro. tem que estar no mercado, né, Caramujo? Sim, se você pensa em vender o Christian, já tem que estar Se tem uma conversa, você tem que estar de olho ali em alguma coisa, né? Exatamente, porque se esperar vender, né, Rafa, aí fica tudo mais caro depois. E não somente você tem que estar no mercado, você tem que estar no mercado para uma opção que te entregue algo semelhante que o Christian entrega. E aí é complexo quando a gente fala de características, porque o Christian sequer é um ponta de origem, ele é um volante que... o Christian é de fato um jogador polivalente, né? Porque ele vai bem fazendo várias posições e funções. Tem muitos que fazem muitas coisas, mas as fazem mal. Não é o caso do Christian. Mas quando a gente pensa em gols e assistências, ele é o ponta mais regular do Cruzeiro na temporada 2026. Indo além, ele foi titular, na maior parte das vezes, pelo corredor esquerdo, que é onde nós já vendemos os nossos laterais que tínhamos aqui. Então já tem uma mudança nesse corredor. Se você vende o Christian, você vai mudar o corredor por completo. Caso isso aconteça, primeiro, financeiramente tem que ser muito importante a proposta para o Cruzeiro, algo que realmente faça muito sentido, que, sabe, proposta irrecusável. E segundo, você vai precisar trazer um jogador que te entregue no mínimo que o Christian vem entregando.
Então é para ser um ponta de primeira prateleira, não dá para ser uma aposta, não dá para ser um jogador para ser recuperado, tem que ser um jogador para chegar e jogar, porque senão a gente evolui com a contratação do PEC no sentido de agregar profundidade ao elenco, mas se você não traz do outro lado uma reposição à altura, você volta ali à estaca zero. O que você caminhou, você regride. Mas vamos aguardar, acho que o mercado, o futebol, ele é muito dinâmico, vamos ver se de fato o Krasnodar vai chegar naquilo que o Cruzeiro deseja. O fato é que o Cruzeiro não fechou as portas, né? Não trata o Christian como um jogador insubstituível, que não pode ser vendido. Isso é uma opção da diretoria do Cruzeiro hoje, eu respeito, mas entendo que se o Cruzeiro, de fato, negociar o Christian, não vai dar para economizar na reposição. Vai ter que buscar alguém de um patamar similar ao do Gabriel Peck, e a ideia é evoluir no setor. E o Christian, assim, primeiro que eu acho o Krasnodar um destino ruim, assim. Claro que o cara que vai escolher, tem a questão financeira, o salário, né? Mas, pô, o cara vai pra Rússia, né? Nem é pro Zenit, vai ser pra um time ali de uma segunda prateleira da Rússia, e não tá disputando competição internacional, não tá disputando uma Champions, né? Acho que em relação a ele, pelo que eu acho que ele pode entregar, pelas características dele, acho que ele poderia talvez ter um pouquinho mais de calma mesmo, porque imagino que ele consiga arrumar um destino mais interessante na Europa, sabe? Não precisa de ser Inglaterra, não precisa de ser Espanha, mas, pô, até uma Turquia da vida, né? É um cara que tem características interessantes ali pro que se joga, né, nesse segundo escalão da Europa, digamos assim, hoje, mas Rússia eu considero um terceiro, quarto escalão, porque não disputa as competições europeias, que sem contar com questão do clima e tudo mais, eu acho que ele poderia querer mais que isso e certamente, se fosse essa proposta de um outro mercado, pode ser que até as coisas teriam andado mais rápido já. Desde que os valores chegassem naquilo que o Cruzeiro quer. Mas o que mais me deixa com uma pulga atrás da orelha é porque o Christian eu considero, muito do que você falou muito bem, Rafa, é um jogador daqueles que que faz mais de uma função. Então, assim, para você repor o Christian, você precisa você não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, mas o ideal seria você ter dois jogadores, ou você achar alguém que faça isso, porque ele é um cara que ele faz as duas alas do campo, e atacando e defendendo, não é nem só que ele faz as duas alas só atacando, vamos dizer, como o Arroio, né? Claro, ajuda ali na marcação, mas não, o Christian marca pra caramba, né? Desarma, recupera a bola, vai lá fazer a pressão, enfim, faz de tudo, é um cara que pode fazer o segundo volante ali, que é a posição de origem dele, que pode fazer o primeiro volante circunstancialmente no jogo, que pode fazer um meia armador circunstancialmente, claro que não é o ideal e tudo, mas você tem uma situação de expulsão, você tem uma lesão, você tem uma necessidade de talvez colocar o time mais pra frente, colocar um cara que apoia melhor como primeiro volante, enfim, ele faz tudo isso. E aí, como é que você repõe um cara desse? Porque você citou aí, né? Vão dizer que você vende o Christian e traz um outro ponta, mesmo que seja muito bom, mas vai trazer um ponta que faz a ponta. Dificilmente você vai trazer um ponta que faz tudo isso que ele faz. Então eu acho que o Cruzeiro tinha que enxergar ele como um jogador que é mais de um jogador em um, que dentro das circunstâncias do jogo ele não se transforma, né? Ele não pode se dividir e virar dois, mas dentro das circunstâncias do jogo ele pode evitar várias situações, ele pode facilitar para o treinador várias situações, o treinador pode mexer no time sem necessariamente gastar uma substituição. Então, assim, é um cara muito raro no futebol mesmo, né? Eu vejo muita gente às vezes falando, não é tão bom tecnicamente, até acho que é muito bom tecnicamente, porque na minha visão de futebol, ser bom tecnicamente não é só dar caneta e chapéu, mas ter uma leitura boa de jogo, isso ele tem, ser um cara que consegue atacar o espaço certo, que faz as coisas bem no geral, né? Mas claro, não é um jogador mágico, mas tem características que às vezes jogadores até melhores tecnicamente não têm, entregam algo ao elenco que outros jogadores não entregam. Então, entendo que o Cruzeiro já mostrou muitas vezes essa temporada que quer vender, que quer fazer um caixa, que quer se colocar como um clube vendedor no mercado, abrir essas portas da Europa, mas não vejo o Krasnodar sendo esse grande destino nem para um nem para outro, e também essa dificuldade de reposição. Eu penso que mesmo que o Cruzeiro traga mais um meia direita, ou traga um ponta esquerda, ou traga um volante, nunca vai, a menos que você ache esse coringa, né, um outro coringa como achou o Christian. Dificilmente você vai ter um cara, você vai conseguir suprir tudo que o Christian, as lacunas que o Christian deixa só com um jogador. O ideal mesmo seria um jogador que joga pelos lados e mais um para jogar de volante ali. Eu honestamente acho que não teria reposição pro Christian, tá? Assim, quando você pensa em
perfil de jogador, né? Eu até vi uma mensagem aqui do Gustavo Dias. Hoje no Brasil, na minha opinião, não tem um jogador com as mesmas valências do Christian. Para mim, se o Cruzeiro vender, vai ser o maior tiro no pé da era Pedrinho. Caramujo, rapidinho, Sim. só pra você completar, mas é porque o Christian, nem ele era esse jogador, né? Ele foi transformado nisso, ele se desenvolveu esse jogador no Cruzeiro. Então, assim, talvez você até consiga trazer um cara, mas não é de um dia pra noite, né? Não é de uma hora pra outra. No meio-campo, eu acho importante abrir um espaço para o Eduardo Pape. E se você tem muitos segundos volantes, o Pape não vai conseguir se desenvolver. Eu penso nisso a longo prazo. Então, até esse aspecto não me preocupa tanto. A questão é o que o Christian entrega hoje como ponta do Cruzeiro, defensivamente, atacando, né, o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, e dos dois lados. Não é todo mundo que consegue entregar isso, e principalmente de forma imediata, né? E aí, mesmo que você contrate um jogador com preço de certeza e com temporadas de certeza, ele normalmente vai chegar e ter que se adaptar, né? É raro o cara já chegar jogando. Todo mundo viu o Gerson, por exemplo. A maior contratação da história do Cruzeiro em termos de valores, por algum tempo foi a maior do futebol brasileiro, e ele precisou de um tempo para começar a ser o Gerson que todos esperávamos em campo. Então, esse processo faz parte. O Cruzeiro vai ter um segundo semestre, assim, muito apertado de calendário. Então, todo mundo que está chegando e precisar chegar jogando, sendo titular, deve encontrar aí alguma dificuldade. Aí é uma decisão que o Cruzeiro tem que tomar, que é esportiva e financeira. E eu entendo, tá? Se precisar vender, até porque você tem que pensar no que você investiu, no tipo de proposta que está chegando, e em algum momento a coisa pode chegar num ponto de ser até uma irresponsabilidade financeira você não fazer o negócio, porque talvez você nunca mais encontre uma proposta como essa. Então, eu entendo perfeitamente. Só que você tem que aceitar. Quando você toma uma decisão na sua vida, independente do que for, você tem que aceitar que ela tem consequências negativas também. A consequência negativa é que você vai perder esportivamente. Aí é ser capaz de... Só que, assim, não, o próprio elenco do Cruzeiro não supre. Vai ter que ir ao mercado, e aí até muito em cima dessa informação que o Samuca trouxe, né? De fato, vai ter que não dá para ser o Gabriel Peck. De fato, vai ter que ir ao mercado para buscar um outro cara, e aí, para substituir minimamente o Christian, vai ter que ser um cara para chegar, vestir a camisa e jogar. Esse cara não vai ser barato, assim como o Gabriel Peck não é barato, e aí vai ter que buscar alguém dessa prateleira pra cima. E aí, trazendo mais alguns aspectos, agora pensando até pelo lado positivo mesmo, né? A gente vê como que você montar um time forte e também colocar seus ativos para jogarem e ser assertivo no mercado, como que isso faz a diferença no médio prazo, né? Porque a gente pega aí o Christian, ele chegou ao Cruzeiro, se não me engano, foi 3 milhões de euros na época, né? Sim. E hoje o Cruzeiro já tem a possibilidade de vendê-lo a 10, né? Pensa em vendê-lo a 10. O Kaique foi um cara da base, né? Não teve esse custo. O Cruzeiro vende a 14, o Cauã Prates também não teve esse custo. Aí o Jonathan Jesus veio por 8 milhões de reais, e aí a gente fica imaginando quanto que vai chegar uma proposta para ele, né? Ainda que seja uma proposta que a gente considere insuficiente, sei lá, 12 milhões de euros, é um up muito grande. Então, eu acho que, para a gente trazer uma vertente positiva aí, eu acho que são os primeiros passos aí, né? A primeira... o Caio Jorge, né, cara, assim, o que ele pode valer aí, o que ele já recebeu de proposta, né, eu acho que ele vem por 4 milhões e meio de euros, com a possibilidade de chegar a 7, alguma coisa, e já teve proposta de 30, né, então, assim, eu acho que são os primeiros passos, ainda curtos, claro, porque o Cruzeiro ainda precisa de gastar, ainda tem que chegar longe, tem que se manter uma competitividade bacana, melhorar a receita de patrocínio e tudo mais, mas eu acho que são os primeiros passos que a gente vai enxergando para um Cruzeiro autossustentável, né, um Cruzeiro que faz a roda girar mesmo, que consegue trazer jogadores bem e aí conseguir lucrar bastante com as vendas, né? E também promover jogadores da base e aí lucrar ainda mais, porque você não teve nem que fazer o investimento